Salve, salve galera, começando mais um vídeo com vocês. Mais um vídeo gravado no dia de hoje. Tô testando alguns vídeos gravados aqui para ver como que vai ser a entrega. Segunda-feira a gente também teve um vídeo gravado e por eu ter falado algumas coisas no vídeo, eu recebi uma notificação e o vídeo não teve uma entrega muito interessante. Relacionado aí com os conflitos dos Estados Unidos e o Irã, então eu vou evitar de falar esse tema aqui durante o nosso conteúdo de hoje, tá, pessoal? Então, se você tá chegando nesse vídeo agora, já deixa o seu like aqui, que é extremamente importante. Cara, nem 5% das pessoas que assistem um vídeo deixa o like. Então, é de graça, aperta o botãozinho de like, ajuda muito aqui com que o YouTube impulsione os conteúdos para mais pessoas. Vamos lá, pessoal. E se você não for inscrito no canal, se inscreva nesse canal também. Se inscreva aqui nesse canal. Nesse formato novo, provavelmente a gente vai ter live. Sexta-feiras, com certeza, a gente vai ter live. E aí, talvez durante a semana sejam vídeos gravados e somente na sexta-feira seja live. E as lives sejam somente para os membros, tá? Só para o pessoal do Level Pro. Então vamos lá, galera. Só para trazer aqui o nosso conteúdo de hoje. Será que está na hora de vender Bitcoin? Será que o preço chegou no seu nível de exaustão? Vamos falar sobre isso aqui hoje. Temos nova all-time high acontecendo. S&P 500 batendo novas máximas, então S&P se recuperou muito rápido. Recuperação em V absurda no tradicional que a gente está vendo. E nós temos aqui agora países começando a ficar assustados com a inteligência artificial. Então quero começar aqui com esse tema para que a gente consiga ir para o Bitcoin. Esse ponto aqui ele é muito importante, pessoal, porque tem muitas pessoas que ainda estão meio inerte com a evolução que o mundo está passando nesse momento. Então nós temos a inteligência artificial que está evoluindo e crescendo a cada dia e tomando cada vez proporções maiores. Que inteligência artificial ela vai ganhar, vai tomar emprego das pessoas? Isso não tenha dúvidas, tá, pessoal? Não tenha dúvidas que isso vai acontecer e já está acontecendo. Agora, existe uma preocupação maior de inteligência artificial começar a quebrar algumas infraestruturas de senhas, de contas bancárias, de e-mails, criptografia de alguns ativos dentro do mercado cripto. Eu acho que começa, criptografia já é um pouco mais difícil, né? Ainda mais quando a gente se fala, quando se trata de Bitcoin, mas quando chegar aos computadores quânticos, existe um medo que isso aconteça. O mercado ele já está se estruturando para que não chegue a esse nível, para que exista uma proteção quântica contra esses ataques nos principais ativos de cripto no mercado cripto. Mas agora a gente tem, por exemplo, países aqui já se preocupando, reguladores do Reino Unido avaliam riscos de novo modelo de inteligência artificial da Anthropic. Inclusive teve lançamento que eles pediram para suspender. Então, assim como, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos ele já vem falando, inclusive uma postagem que eu coloquei lá no Instagram semana passada, onde ele comenta que as finanças tradicionais elas chegaram no seu limite e agora as finanças que vão emergir agora e vão trazer grandes valores e grandes valorizações é o mercado de criptoativos. Então, para a galera que está inerte ainda, não está olhando para isso aqui, não está olhando para como as finanças elas vêm mudando, além de você perder uma grande oportunidade do século, que é você aprender antes de todo mundo e é você ainda comprar enquanto é cedo, porque ainda é cedo comprar Bitcoin nos valores que nós temos hoje, ainda é cedo comprar Ethereum nos valores que nós temos hoje, é cedo comprar Solana, vários ativos importantes eles ainda estão baratos. Caros eles vão ficar muito em breve. Porque agora que nós temos toda a regulamentação passando nos Estados Unidos, nós temos mais bancos se rendendo, por exemplo, Goldman Sachs
entra na corrida do Bitcoin com o primeiro ETF. Todos esses bancos aqui, pessoal, JP Morgan, a própria BlackRock, a Goldman Sachs, todos esses bancos, eles falavam contra, falavam mal, e agora todos eles estão aprovando ETFs para oferecer para os seus clientes. Então a estrutura ela já foi provada, o Bitcoin já provou a estrutura e agora nós temos bancos e mais bancos e mais bancos chegando. Isso, galera, é o início do movimento. Isso é o início da adoção. Então, nós tivemos o varejo adotando lá atrás. Poucas pessoas do varejo conseguiram se beneficiar muito disso, porque só quem entendeu segurou uma quantidade relevante. Para a maioria que não entendeu, não segurou. Então, não pense que você está chegando atrasado. Porque quando o Bitcoin estiver batendo $1 milhão, $2 milhões, aí sim você vai ter chegado atrasado. Mas hoje ainda é possível para as pessoas que têm uma condição um pouco menor ainda conseguir comprar e adquirir um Bitcoin. Então as finanças tradicionais elas estão mudando, a inteligência artificial vai fazer com que as finanças mudem. Por exemplo, dentro do mercado cripto você consegue pegar um agente de inteligência artificial e colocar ele para fazer pool de liquidez para você, para gerenciar o seu portfólio de forma mais inteligente, mais dinâmica e mais rápida. No tradicional você não tem como fazer isso. Eu não vi ninguém fazendo isso com agentes de IA. É bem provável que não consiga no tradicional fazer isso ainda. E no mercado cripto você já consegue. Então é um caminho mais fluido para as finanças e assim que o mercado entender, você vai ver grandes inteligências artificiais administrando vários portfólios dentro do mercado, até portfólios menores. É bem possível fazer esse tipo de administração. Hoje já é possível. Só precisa treinar um agente bem treinado para fazer isso para você. Agora, o problema ainda é até aonde isso é seguro. Então, nesse momento agora, é entender até onde é seguro fazer isso, né? Mas, na hora que tiver testado a exaustão e você tiver algumas barreiras de controle, vai ser bem interessante, com certeza, ter um agente buscando liquidez para você, para a gente, em algumas pools interessantes, em alguns investimentos interessantes, conseguir sair em momentos melhores de operações no mercado, ainda mais para aquelas pessoas que não conseguem operar, por exemplo, analisando um gráfico. Então vai ser bem interessante assim que isso acontecer. Então, olhando para a dinâmica do mercado, cara, isso aqui não tem dúvidas, não tenha dúvidas que isso daqui vai ser essa adoção ou que o Bitcoin, muito em breve, ele vai entregar uma movimentação muito boa de alta. Porém, no curto prazo, e aí a gente entra no ponto central desse vídeo, que é Bitcoin, chegamos no momento de venda e a gente vai falar sobre isso muito em breve. Antes, eu só queria trazer para vocês aqui um tópico que é sobre a Optimism. Batendo aqui, registra Optimism, a mainnet dela, registra maior evento de TVL em sua história, à medida que o provedor de cartões de criptografia EtherFi entra em operação. Inclusive, galera, eu comecei a testar o cartãozinho da EtherFi. Eu nunca tinha usado, tá? Eu nunca tinha usado, sempre usei o da Cast. Tá aqui, ó. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui na minha wallet. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Tá aqui na minha wallet. Cartãozinho da EtherFi. Não dá pra vocês verem direito não, mas tá aqui. Cartãozinho da EtherFi. Eu comecei a testar porque eles colocaram... Bom, o cashback deles está muito bom, né? 15% de cashback é um cashback poderosíssimo. Então eu comecei a testar por conta do cashback e também porque eles têm uma opção crédito. Exatamente, acreditem se quiser mais um cartão cripto com a opção crédito. Para vocês que estão aqui no mercado há mais tempo, já utiliza o DeFi, já utiliza um Lend na Aave, na Morpho, nessas infraestruturas de Lend,
Vocês vão entender o mecanismo do cartão da EtherFi um pouco mais fácil. Deixa eu puxar o site deles aqui rapidinho para a gente falar sobre isso. EtherFi. Aqui, ó. Então, o que eles fizeram no cartão deles? Você consegue... Olha só o cashback. 15%. Eu vou deixar o link deles na descrição aqui, tá, pessoal? Então, para quem quiser testar a EtherFi, o link deles estão aqui na descrição. Então tá aqui, 15% de cashback. É realmente relevante, é um cashbackzinho... cara, é porrada, né? Esse cashback aqui é porrada. E você consegue pegar, por exemplo, dólares, deixar de stake ali dentro e você usar o seu cartão no crédito. Você consegue fazer isso dentro do... com esse valor ali lastreando o seu empréstimo, né? O seu uso do seu cartão, você pode pagar depois. Então você deixa ali um valor em stake, ele utiliza esse valor para garantir a sua compra que você fez, ele não debita desse valor e você pode pagar depois, lá na frente, a sua utilização do cartão. Então eu vou testar esse mecanismo deles. E eles também estão com cashback bem interessante. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Quem tiver lá na Level Pro, quem tiver lá no Discord, me pede. Eu vou deixar fixado lá para vocês também testarem um cartãozinho deles, tá? Não pedi o cartão físico, eu só coloquei o cartão digital aqui na wallet. Se eu continuar utilizando ele, provavelmente eu vou ficar mesclando entre os dois que eu tenho, né? Que eu tenho da Cash também. E aí eu vou trazer o comparativo aí para vocês também, tá? Beleza. Dito isso, vamos lá para o nosso sem enrolação, agora vamos lá para os nossos gráficos. Bom, a operação que a gente tem aberta hoje, a única operaçãozinha é ouro, que foi aberta hoje. A gente tem uma operação rodando ainda, que eu trouxe para vocês no vídeo de segunda-feira, que foi a operação da Circle, que a gente comprou, na verdade, no sábado. Depois a gente volta nela ali. Mas hoje vendido somente em ouro, tá? Vamos ver se a operação ela vai andar. E ainda teria mais uma venda caso ela voltasse aqui em cima. Então o melhor ponto de entrada nela seria se ela tivesse vindo aqui. Ela não veio, mas ela parou em 0,5 de FIBO. Então o ouro que já estava sinalizando ali um ponto de correção, ele veio para 0,5 de FIBO e ele começou a falhar aqui em cima. Mas o melhor ponto de venda seria realmente nesse bloco de ordens que tem aqui em cima, que daria inclusive 618 de FIBO. Aqui, quando a gente pega esse movimento maior do ouro, quando a gente puxa essa movimentação aqui maior, a gente já estava em zona de retração. Então essa falha que o ouro pode fazer aqui nessa região é retração de FIBO desse movimento maior. Então desse movimento maior, o ouro buscou 618, mostrou dificuldade ali em romper, tá perdendo força, vamos ver se ela falha. Se falhar aqui é um excelente ponto de venda para buscar correções no ouro. Espero que aconteça, vamos aguardar se o movimento vai entregar essa operação para a gente, mas sem delongas, vamos para o Bitcoin. Perdão, vamos para Circo, depois a gente vai para o Bitcoin. Então, Circo a gente está especulando nela a aprovação, inclusive, da lei da Clarity Act, mas eu não gostei muito do movimento que a Circo fez hoje. Porque a Circo ela acabou sendo impactada pelo movimento do Bitcoin. Renan, mas a Circle é uma empresa vinculada a um ativo de cripto. Sim, mas é uma stablecoin. Ela é vinculada a um stablecoin que continua capturando muito valor do mercado, independente do movimento do Bitcoin. E como ela está prestes a ter uma aprovação muito importante da lei dela, inclusive é uma lei que deve ser votada em 2 semanas. Vamos puxar aqui que eu até compartilhei um anúncio hoje com a galera. Em 2 semanas, foi compartilhado hoje, olha só, nas próximas 2 semanas é quando eles esperam que tenha aprovação. Então, olhando para isso, é um ativo que hoje, com essa puxada do tradicional, na minha visão, por ser uma empresa listada em bolsa, o ticker CRCL,
ele não é uma cripto, tá? O ticker CRCL, que é o ticker da Circle, é um ticker de uma estoque, de uma empresa listada na Bolsa Americana. Então, na minha visão, ela deveria ter acompanhado melhor essa movimentação de alta que nós tivemos do tradicional, que está aqui prestes a romper. Na verdade, a gente veio acima. Deixa eu só ter certeza. Nós tocamos ali, acabou. Ainda não é um all-time high, tá? Ainda não é um all-time high, mas nós estamos muito próximo ali de confirmar mais um all-time high hoje no mercado tradicional. Pode ser que antes do fechamento do dia esse rompimento acontece. A gente volta para falar já sobre isso aqui. Então, de qualquer forma, a Circo a gente comprou muito bem, né? A gente pegou ela em 88, quase no fundo, um pouquinho acima do fundo. Foi aqui próximo de 88. Então, de qualquer forma, a gente está surfando e estamos confortável com essa posição aqui. Ela chegou a entregar 24% de alta, sem alavancagem nessa operação aqui, só compra no spot mesmo. E agora ela está com 17%. De qualquer forma, ainda é uma posição relevante. Eu acho que faz sentido essa lateralização dela hoje. Fez uma puxada muito forte de alta, um respiro no movimento, e eu espero continuidade. Vamos ver, não queria que ela falhasse aqui nessa região, porque isso daqui é um swing point, né? Seria realmente um ponto de falha, um ponto de busca de liquidez, que tem grande chance dela falhar aqui para vir buscar uma pernada mais abaixo. Então, assim, não gostaria que ela falhasse ou que ela tivesse pelo menos feito esse rompimento aqui, coisa que não aconteceu, mas vou acompanhar de perto qualquer sinal aqui de realmente fraqueza, aí eu vendo e saio da posição. De qualquer forma, a gente ainda está com a distância confortável aqui do ponto da compra. E lembrando, pessoal, se você quiser pegar essas movimentações com antecedência, tem o link do WhatsApp aqui na descrição. Você vai falar com alguém da nossa equipe que vai tirar todas as suas dúvidas, caso você queira participar do Level Pro, que é a nossa comunidade fechada. Tá? Dentro da comunidade fechada você tem lives semanais. Deixa eu ver se eu tô com... Eu não tô com ele aberto aqui. No próximo vídeo eu trago para vocês. Então você vai ter 9 módulos do curso do Level Pro fechado, onde você vai aprender do básico ao avançado dentro do mercado cripto, desde a parte gráfica para você operar mercado, desde da criação do Bitcoin, das partes essenciais do que é uma altcoin, do que é o mercado cripto, do que é um halving, o que é uma blockchain, tudo, do básico ao avançado, incluindo operações gráficas no mercado. Autocustódia, gestão de ativos, montagem de carteira, tudo isso você vai ter 9 módulos te ensinando e te instruindo. E aí você tem 3 lives fechadas semanais, lives de airdrop, lives de mercado, lives on-chain, lives de operação, tudo isso você tem semanalmente aqui com a gente dentro da comunidade, mais a comunidade fechada no Discord também para acompanhamento diário aqui junto com a galera, junto com a comunidade, tá bom? Aqui dentro a gente tem as calls diárias das operações, onde a gente vai fazendo, vai trocando ideia com todo mundo ali, colocando as visões. Aqui nós temos os resultados. Então tudo isso aqui dentro do Level Pro. Link do WhatsApp na descrição. É só mandar um oi lá que você vai falar com alguém do suporte que vai tirar todas as suas dúvidas para você fazer parte. Vamos lá, então Circle é isso. Agora a gente puxa para Bitcoin. E vamos para a visão do que eu estou observando aqui e o que eu espero para essas próximas movimentações. Bom, a gente já vem acompanhando esse movimento aqui há alguns dias e ontem eu estava olhando algumas confluências do nosso momento corretivo do mercado e aqui no 12 horas a gente vê que o ponto que o preço está, ele é uma região extremamente importante, ainda mais porque o preço, o Bitcoin ele ia precisar mostrar muita força nessa região, porque aqui ele começa a ter muitas resistências. Então vamos lá, fizemos esse grande volume nessa queda aqui dos 60k, isso aqui se tornou um fundo extremamente importante, muito relevante, porque a gente vê que é o maior volume desde o início da queda, inclusive maior do que o volume anterior.
Então, maior do que esse volume anterior, foi esse volume dessa queda. Então, aqui mostra que o mercado, além de muito desespero e muita venda no fundo do movimento, nós tivemos uma grande troca de mão aqui. Ou seja, os ativos saindo da mão de quem não sabe o que está fazendo para a mão de quem sabe o que está fazendo. Então, isso aqui acaba sendo uma região de muita proteção do preço. Até que a gente chega em um ponto onde os players que compraram aqui, eles têm interesse de vender parte e realizar também para uma possível compra mais abaixo. Então, como nesse momento nós estamos em tendência de baixa, a gente precisa olhar para o preço. Até que essa tendência se reverta, a gente tem que olhar para o preço, analisando um ativo em tendência de baixa. E um ativo em tendência de baixa, a gente procura por pontos de venda, para quem está procurando um swing trade ou vender para recomprar mais abaixo, né? Mas eu sei que é uma região que muitas pessoas começam somente a procurar por vendas, por compras em pontos interessantes para compra. E um ponto interessante para compra não é quando o ativo está em resistência, né? Um ponto interessante para compra é quando o ativo está em suporte, por exemplo, aqui, ou nesses últimos fundos, que não é o caso aqui. Então, a pressão de compra nessas regiões aqui, ela tende a diminuir. Então, a gente consegue ver que nós temos uma resistência importante na média de 200 nesse momento, assim como o preço recusou lá nos 112, assim como o preço recusou lá nos 98, e assim como o preço agora está muito perto de recusar aqui nos 76. Mas pode ser que o preço demonstre força e a gente comece a conseguir fazer movimentos acima do topo anterior, que foi aqui no 76. Então eu tenho um topinho duplo, que é um ponto de alerta para mim. Eu tenho uma média de 200 segurando o preço aqui, mas eu estou falando do 12 horas, então não seria a média de 200 mais importante, mas é uma média importante. No diário, eu tenho ela um pouco mais acima, tendo em vista que aqui nos 98 eu também não me aproximei dela, não cheguei perto. E aqui eu tenho ela lá nos 82. Então é um ponto de observação. Porém, eu tenho regiões de resistência antes de chegar nela. Então, por mais que eu consiga romper esse topinho anterior e não faça um topo duplo aqui, eu tenho essa região de interesse, que é essa região entre os 80, 79, 500 até ali próximo aos 76, que é muito próximo do topo anterior. Essa região, eu começo inclusive, está muito perto dos meu fundinho anterior, que seria ali na região dos 80. Como eu tive muito volume, eu começo a ter uma região de resistência muito forte dentro dessa zona. Então, enquanto o preço não conseguir ganhar essa estrutura, de rompimento de topo anterior e não conseguir ganhar esse order blockzinho aqui, que está entre os 79 e 80, não dá para eu dizer que eu reverti a tendência e que agora o preço vai começar a trabalhar em uma tendência de alta. O rompimento da média de 200, assim como foi no ciclo passado, mostrou para a gente uma estrutura relevante para a reversão da tendência do movimento que aconteceu aqui nessa região de fundo. Então a gente ainda não veio para testar ela e a gente ainda não passou acima dela. Então é um ponto de atenção ainda para esse momento aqui. Pode ser que o preço tenha força para conseguir puxar um pouco mais para cima, para vir testar ela, até pode, pessoal. Mas eu não acredito que vai ser o caso aqui. A gente tem uma pressão de venda grande nessa região. O preço vai enfrentar aqui dentro desse order block, o preço vai enfrentar uma pressão vendedora aqui ainda. Até os 79, para mim, 79.500 vai ser o movimento mais difícil para que o preço consiga passar aqui para cima dessa região, mas pode acontecer, tá? E lembrando que nós estamos indo para 3 meses dentro dessa lateralização. E em movimentos de tendência, zonas de acumulação, elas costumam durar aí de 1 a 3 meses. Então a gente está chegando no final desse movimento para que ele decida qual que é a direção que ele vai tomar. E na minha visão, a gente ainda não chegou em cima do ponto de maior interesse para o mercado.
E aí eu posso... A gente vai olhar ali alguns outros gráficos, mas eu tenho uma outra questão aqui para trazer para vocês. A gente olhou isso aqui na sexta-feira, se eu não me engano, que são os short term holders. Então nessa média vermelha que nós temos os short term holders e ela está em 80 nesse momento, 80 mil dólares. E normalmente o Bitcoin ele utiliza essas regiões também como resistência em tendências de baixo, como quando nós estamos em tendência de alta, eles usam como suporte essa região. Então a gente consegue ver quantas vezes nós batemos nessa região no ciclo passado até romper e voltar acima dessa zona do short term holders e ela passar a ser uma região de suporte para o preço. Então isso daqui é importante, que a gente aproxime dessa região, consiga fazer o rompimento dela, para que ao invés dela servir como suporte, para que ao invés dela servir como resistência, ela passe a servir como suporte para o preço. Então assim, não me parece que a gente ainda veio para cima das zonas de interesse do mercado, que vai ser aonde o capital vai começar a voltar com mais euforia para dentro do mercado e a gente vai voltar a ter movimentos explosivos de alta. Tá? A estrutura está acontecendo, o mercado está mostrando mais força, está mostrando mais interesse de compra, mas nós tivemos 6 meses de queda seguidos, galera. É normal com que a gente tenha um apetite comprador melhor agora nesse momento. Outro ponto que o mercado olha muito é sempre voltar para dentro das zonas de MVRV e ainda não aconteceu. Então essa vai ser a zona daquele forte interesse comprador do mercado para entrar ali com todo o capital, e é uma região onde existe um baixíssimo interesse vendedor, e aí você não tem pressão de venda em cima do preço e a gente tem um preço mais direcional. Certo? Bom, para Bitcoin é isso. Ethereum, ele tem demonstrado muito mais fraqueza no movimento. O Ethereum ele tem essa região até os 2.370 de order block também, então é uma região onde eu vou estar atento para vendas no Ethereum, tá? Então essa região aqui eu vou estar atento para novas vendas nele, e o Ethereum ele já está mostrando muito mais fraqueza no movimento, ele já está subindo meio capenga aqui. Se ele continuar subindo meio capenga, isso daqui vai ser um ponto vendedor para a gente confirmar um topinho mais baixo, e é o que está aparecendo muito aqui no Ethereum, tá? Não vou fazer uma análise mais aprofundada, porque a ideia é que esse vídeo não fique muito longo, mas só para vocês entenderem o que eu estou olhando no Ethereum nesse momento para que vocês possam se atentar. Então essa região de bloco aqui vai ser um pouco mais dificultosa para o Ethereum conseguir passar acima dela, e logo em cima a gente tem um outro bloquinho muito próximo. E o Ethereum não me parece que está mostrando muita força, tá, galera? Então eu tô bem tendencioso. Estou inclinado a vender aqui, né? Estou inclinado a vender aqui dentro nessa região. Lembrei do meme agora que eu vi do cara que ele tá só ouvindo a voz da menina conversando com ele. Ele acha que é uma menina, mas é um cara fazendo voz de mulher. E aí ele tá com o olho vendado, né? E tem uma hora que ele fala que está inclinado a gostar da mulher. Enfim, eu estou inclinado a vender Ethereum caso ele consiga mostrar um pouquinho mais de força e venha aqui buscar essa região. Aqui nos 50% já seria um ponto interessante para venda, porque isso aqui já é uma zona de demanda, então pode ser que ele venha 50% do movimento, já comece a demonstrar fraqueza e venha para baixo. Beleza? Vamos lá. Só para a gente alinhar S&P, então, o S&P ele continua fazendo a movimentação de força. Para mim, a gente deve romper esse topinho anterior ainda no dia de hoje. Então, não me parece que a gente deva continuar, o Bitcoin deva seguir aqui por muito tempo o que o S&P tá fazendo. Eu acho que o Bitcoin ainda tem alguns desafios a cumprir. E um ponto muito importante... Deixa eu ver se eu tô com esse gráfico aqui aberto para mencionar isso com vocês. Se eu tiver aqui vai ser esse gráfico aqui, ó. Um ponto muito importante é média de 200. Cadê? Aqui, ó.
Média de 200, ela se encontra nesse momento um pouquinho mais acima, ela se encontra lá nos 59. E galera, média de 200, ela vai sempre servir como um imã para o preço. Média de 200, ela vai servir sempre como um imã para o preço. Então, assim, eu não acredito que a gente vai retomar um movimento de alta daqui sem buscar média de 200, tá? Então, a gente sempre vai se distanciar da média de 200. Em algum momento, o preço vai sempre tender a voltar para ela, a tocar a média de 200 para que o mercado, para que o ativo volte a subir. Então, média de 200, a gente pode olhar em N tempos gráficos, mas o mercado sempre tende a voltar e a buscar a média de 200, tá? Aquela ali que nós estamos olhando é a semanal, mas esse gráfico aqui ele é pequeno, então ela dá esse gráfico é pequeno e ela acaba divergindo aqui e ela tá no lugar um pouco antecipado e no gráfico normal ela se encontra um pouco mais abaixo. Então, em todos os momentos, independente se o preço se distancie dela durante muito tempo, o preço vai sempre tender a voltar para ela em algum momento antes de confirmar a movimentação de alta. E ela se encontra um pouco abaixo, nós não tocamos nela ainda. Então, por isso que esse movimento aqui ainda me deixa um alerta aceso. Nós temos muita resistência ali para o preço acima, várias outras resistências que nós não falamos aqui hoje. Nós temos linha de tendência aqui em cima do preço, também que necessita ser rompida. Nós estamos ainda longe dessa linha de tendência. Linha de tendência ainda acima do preço. Aqui também, aqui no ciclo passado, linha de tendência, rompemos linha de tendência para continuar o movimento de alta. Então tem muitas resistências muito próximo, tudo dentro dessa mesma região aqui, tá? Vamos só conferir um detalhe. Vamos pegar um detalhe aqui dessa última pernada. Aqui nós não chegamos em 0,5 de Fibo. Não chegamos e agora nós estamos... Vamos só ajustar aqui. Nós estamos muito próximo de zona de Fibo também aqui nessa região. Então o Fibo estaria um pouquinho mais em cima, 76, né? Mas é tudo muito próximo dentro dessa mesma região que o preço ele vai enfrentar como zona de resistência. Eu acredito que a gente deva romper essas resistências um pouco mais abaixo. Então é provável que a gente siga trabalhando aqui dentro dessa bandeira, perca essa região, lateralize por mais tempo, e aí esses indicadores eles se aproximam do preço, e aí lá na frente a gente consegue romper e criar uma estrutura de movimentação de alta. Galera, é isso. Não vai dar para a gente passar mais ativos aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido aí a informação que eu gostaria de ter passado nesse vídeo, que eu espero ter passado nesse vídeo para vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Se vocês quiserem utilizar ou testar o cartão da Etherfi, o link também vai estar na descrição para vocês. Sexta-feira, live aberta, a gente vai olhar aqui muitos gráficos. Eu e o Guri vamos estar junto com vocês aqui na live, 11 horas da manhã, horário do Brasil. Se você quiser fazer parte da comunidade também, o WhatsApp está aqui na descrição, é só clicar e mandar uma mensagem para a gente. Ajuda para investir no mercado, ajuda para estruturar uma carteira, chama no WhatsApp ali que a gente vai auxiliar vocês, tá bom? Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!